O PSG é bicampeão da Liga dos Campeões. O jogo entre PSG e Arsenal que aconteceu nesse sábado, o time francês venceu o clube inglês e se torna o bicampeão da competição. Marquinhos levantando mais uma vez a taça, o capitão da equipe que é um brasileiro e que vai estar presente na Copa do Mundo defendendo a camisa da seleção brasileira. Nós temos o privilégio de ter esse cara como capitão também no Brasil e que levantou 2 taças da Champions com o PSG, as 2 únicas na história do clube. Para mim, o Marquinhos é o maior jogador da história do Paris Saint-Germain. Você pode discordar ou concordar, falar outros nomes, Neymar, Mbappé, Messi ou qualquer um lá atrás, mas hoje não tem debate na minha visão e na minha opinião. O Marquinhos é o maior jogador da história do clube. O primeiro jogador a levantar as 2 taças da Champions como capitão na equipe francesa. E do outro lado, o Arsenal tem um outro brasileiro zagueiro que também forma dupla com o Marquinhos, que perdeu o pênalti no final, mas que fez uma partidaça. Cara, a partida do Gabriel Magalhães é de se aplaudir. É claro que muitos vão pegar no pé dele, os próprios torcedores do Arsenal, por ter errado um pênalti decisivo logo na final da Liga dos Campeões. Ele foi o rosto de ter perdido aquela cobrança, mas fez uma partidaça. Assim como o Kai Havertz, que sempre cresce em finais, né, cara? É impressionante. Fez um gol muito cedo pelos Gunners e isso condicionou o jogo a ser um jogo um pouco mais truncado, um jogo mais chato, porque o Arsenal desceu as suas linhas, não ia ficar atacando o PSG e dar contra-ataque para a equipe francesa. É óbvio que o Arteta não ia fazer isso e é óbvio que o Luiz Henrique ia explorar isso no Arsenal. Mas fez 1-0 muito cedo, fez o jogo do Arsenal, fez o jogo dele, ficou atrás, ficou recuado, deu a posse de bola para o Paris Saint-Germain e tenta se infiltrar e não conseguiu. O Paris Saint-Germain fez um gol nos pênaltis com o Dembélé, no pênalti, no caso, não nos pênaltis, fez um gol no pênalti com o Dembélé, porque se não fosse gol de pênalti, meu irmão, ia ser 1-0 pro Arsenal e é isso aí. Claro que teve algumas chances, o próprio Kvaratskhelia, que fez um jogo abaixo, conseguiu uma jogada ou outra chutar uma bola na trave, então, sim, o Arsenal correu perigo colocando essa estratégia de ficar mais recuado, mas era melhor do que ter avançado e ter tomado muitos gols nas costas, porque os atacantes do Paris Saint-Germain são muito rápidos e velozes. E o Paris Saint-Germain, que é o time que conquistou. É claro que o Arsenal, a gente vai fazer essas colocações, o trabalho do Arteta é excepcional, campeão da Premier League, finalista da Champions, Saliba e Gabriel Magalhães fizeram uma temporadaça, os 2 melhores zagueiros do mundo, junto com o Marquinhos e o Pátio também é óbvio. Os volantes, Declan Rice, craque de bola, jogou muito nesse jogo e também fez uma excelente Champions. É claro que a gente tem muitos jogadores para se destacar, o próprio David Raya, que foi eleito o melhor goleiro da Premier League e pra mim tem que ser eleito o melhor goleiro da Champions também. Ele foi o que mais agarrou nessa competição. E cara, do lado vencedor, que é aqui onde a gente chega pra falar, o Luiz Henrique, cara, é impressionante o que esse cara fez com o clube. Mandou o Mbappé embora, Neymar foi embora, Messi foi embora e ele falou, pode deixar que eu vou assumir a responsabilidade desse time. Contrata Dembélé, contrata outros caras, Kvaratskhelia, o próprio Désiré Doué, que vem também dali, do surgimento desse PSG, passa muito pelos pés desse moleque, que foi um dos melhores jogadores, claro, do PSG. A gente olha sempre pro Dembélé, pro Kvaratskhelia, mas o Doué sempre tá ali e fazendo seu bom futebol, sendo um diferencial. No meio-campo, João Neves correndo o campo inteiro, Vitinha lá atrás, Pátio e Marquinhos. O Marquinhos eu já elogiei, o Pátio, que ninguém esperava que seria esse zagueiraço, e é um jogadoraço. Além de ser um zagueiraço, ele é um jogadoraço, cara. O Pátio é muito bom pra jogar do lado do Marquinhos. É claro que o Marquinhos eleva o nível do Pátio e faz ele jogar bem, mas também é o contrário. O Pátio também faz o Marquinhos jogar bem. Os laterais são os 2 melhores laterais do mundo, Hakimi e Nuno Mendes. O goleiro Sofonov, que não é um dos melhores goleiros do mundo, mas cumpriu o seu papel nessa temporada, e o excelente trabalho do Luiz Henrique, que coroa com esse título da Liga dos Campeões. Eu precisava trazer esse vídeo aqui porque é uma final
muito low profile, né? Não tinha um time grande aqui para ser um dos monte de torcedores aqui no Brasil, não tinha um Real Madrid, um Barcelona ou qualquer outro time que tem mais mídias do que o PSG e do que o Arsenal, mas são duas equipes que mereciam estar ali e que são duas das melhores equipes do mundo. O Arsenal tem um estilo de jogo muito chato e eu sabia que não ia acontecer uma goleada. Muita gente falou que o PSG ia golear o Arsenal. É óbvio que isso não ia acontecer. O time do Arsenal é muito defensivo, é um time muito chato na defesa. É uma das melhores defesas do mundo, se não for a melhor. É claro que o Paris Saint-Germain tem um dos melhores ataques do mundo e tem um dos melhores times do mundo, né? Provou mais uma vez isso. Mas eu sabia que não ia ser uma goleada, que queria ser um jogo chato, um jogo difícil, ainda mais depois daquela experiência da Inter de Milão. Provavelmente o Arsenal sabia que se fosse pro jogo fazer o mesmo jogo que a Inter de Milão fez na temporada passada, iria ser goleada, e o Arsenal não fez isso. Um ótimo trabalho do Arteta, um ótimo trabalho do Luiz Henrique, e o PSG é campeão. Cara, é muito mérito, né, da equipe francesa. O Paris Saint-Germain é o melhor time do mundo, conquista o bicampeonato, e quem sabe na próxima temporada também pode conquistar o terceiro, dependendo também das contratações que chegarem e dos jogadores que saírem. Mas um excelente trabalho do Luiz Henrique, e o PSG é campeão da Champions. Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva-se no canal, queria trazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, galera!